Oi, pessoal, tudo bem? Seguinte, junto com esse vídeo aula da revisão de sub, vocês já vão receber a prova, tá? Então, ao invés de eu fazer uma revisão com todo o conteúdo que nós vimos no primeiro semestre, eu vou fazer uma revisão exatamente direcionada para essa avaliação, tá? Então, para já explicar como é que vocês desenvolvem esse tema da prova, como é que pode organizar esse texto. Então, óbvio, um gênero que vocês já viram, já escreveram, então, mais mesmo em função de direcionar a escrita de vocês para esse texto aí, tá? Então, o material que vocês receberam aí é esse daqui, tá? É uma dissertação argumentativa no modelinho PSS, tá? Não vou cobrar no modelo Enem, até porque é uma avaliação substitutiva, então eu acho mais justo a gente escrever um texto como foram as outras avaliações, tá? Então, um texto de 10 a 17 linhas. Já vou adiantar que tente não escrever só 10 linhas, porque é óbvio que escrever uma dissertação em 10 linhas não é o suficiente, tá? Então, provavelmente vocês usarão as 17 linhas, tá? Até porque uma é de título. Então, título, neste caso aqui, é um elemento obrigatório, que se não tiver, vai ter desconto de nota de estrutura, tá? E aí, sobre o que é que vocês vão escrever essa dissertação? Sobre meios para combater a pegada ecológica, tá? E aí, os textos de apoio vão dar vários direcionamentos para vocês aí, tá? Então, vocês têm elementos suficientes nos textos de apoio para discutir sobre esse tema, tá? Então, esse grande tema que é a pegada ecológica, tá? Mas dentro desse tema que é a pegada ecológica, nós temos aí um enfoque temático. O que é que eu quero saber de vocês? Quais meios, de que maneiras nós podemos combater essa pegada ecológica, tá? O texto número 1, vocês vão ver aí que ele vai falar sobre essa questão da pegada ecológica num contexto Brasil, tá? Vai fazer, claro, uma comparação com outros países, tá? Mas vai contextualizar mais especificamente esse problema aqui no nosso país. O texto número 2 vai trazer um dado aí bastante assustador, tá? Porque é lá de 2019. Então, lá em 2019, em julho, né, 29 de julho de 2019, nós conseguimos acabar com todos os recursos naturais da Terra que eram planejados para um ano, né? O que significa dizer, se a gente fizer uma comparação, que se nós tivéssemos 50 mil reais para viver de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, né, se o nosso orçamento enquanto pessoa fosse de 50 mil reais para viver o ano inteiro, significa que no dia 29 de julho a gente não tinha mais grana. Ou seja, como é que eu vou viver, né, os outros meses que faltam ainda para acabar o ano? Vou viver no vermelho, vou viver devendo, vou ficar devendo para os meus credores, vou passar fome, vou deixar de pagar contas. Então, é mais ou menos essa comparação que a gente tem que fazer quando pensa nesse texto número 2 aí. Significa que de agosto para frente do ano passado, o mundo viveu num déficit de recursos naturais. E é claro, obviamente, que agora em 2020 nós já estamos com uma dívida natural muito maior, porque nós não demos conta de repor esses recursos. E aí, se nós já devíamos o ano passado, esse ano a gente está devendo muito mais, porque a gente continua usando recursos naturais e nós não conseguimos repor, né, esses recursos naturais na mesma velocidade que nós usamos, ok? E o texto número 3 vai orientar bastante vocês aí para algumas maneiras, né? Alguns meios para que nós possamos, então,
combater essa pegada ecológica, tá? Então, ele vai falar sobre essa alimentação, né? Vai dizer que, poxa, pra gente comer 1 quilo de carne, a gente gasta mais de 15 mil litros de água. Se a gente trocasse esse quilo de carne por 1 quilo de mandioca, por exemplo, isso consome menos água, então economiza recurso natural. Então, um exemplo de modo de combater. Óbvio que vocês não vão colocar na prova de vocês, uma maneira de combater a pegada ecológica é trocar 1 quilo de carne por 1 quilo de mandioca. Não é isso que eu quero, tá? Então, esses exemplos que o texto dá aí, como o próprio nome diz, são exemplos. Eu quero que vocês caminhem além disso, tá? E aí, eu coloquei aqui um planejamento, tá? Então, eu preciso que vocês planejem os textos de vocês para depois começar a escrever. Então, eu preciso organizar aquilo que eu tenho de informação na minha cabeça para mim conseguir colocar isso no papel de forma coerente, de forma coesiva, de forma organizada, tá? Então, precisa fazer esse planejamento textual. Só para dissertação? Não, para qualquer texto que você for escrever. Na dissertação, a gente tem essas perguntinhas de planejamento que a gente vai responder. Lembra lá quando eu trabalhei notícia com vocês, que eu fui colocando lá, né, aqueles elementos do o que, com quem, quando, e aí no planejamento eu fui respondendo essas perguntas e na hora de eu montar o texto ficou muito mais fácil? Aqui é a mesma coisa, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam pensar, o que é pegada ecológica? Então, você precisa ler aí os textos, entender o que é essa pegada ecológica, né? Que é esse uso excessivo dos recursos naturais. Então, essa exauribilidade dos recursos naturais, tá? Então, isso é pegada ecológica, você precisa entender isso para conseguir escrever sobre, tá? Por que isso é um problema? Então, tem que pensar, por que a pegada ecológica é um problema? Por que é um problema a gente acabar com os recursos naturais do planeta, né? Usar esses recursos muito mais rápido do que produzir esses recursos. Então, quais são os problemas que a gente tem envolvidos aí? Então, a gente tem aí a questão do aquecimento global, nós temos a questão dos animais marinhos, da fauna, da flora das florestas, a questão da própria vida humana. Então, esse aquecimento tem gerado outros problemas de saúde para nós, então, hipertensão, ansiedade, estresse, depressão, câncer. Então, tudo isso que também, né, gera problemas para o ser humano. Então, por isso é um problema, né? Também por isso há outros problemas envolvidos que vocês precisam pensar. E aí, de onde é que esse problema surgiu? Então, qual que é a origem desse problema? Será que é um problema cultural? Quando é que nós começamos a esgotar os recursos naturais do planeta, né? Então, a gente tem lá todo um processo de industrialização, de revolução industrial, que vem, né, acarretando nesse consumismo que a gente vive hoje, nessa necessidade de produzir bens, de usar bens, né? Então, isso tem uma origem, né? Uma origem cultural, uma origem econômica, uma origem social, ideológica. E aí eu vou falar sobre tudo isso no meu texto de 17 linhas? Não, eu não conseguiria falar sobre todos esses elementos, nem mesmo num texto do Enem de 30 linhas. Então, a partir desse seu conhecimento, né, pensando nessas origens, sobre qual delas você vai escolher falar no seu texto. Então, faz a escolha correta, tá? E aí, quais possíveis meios, olha aqui o enfoque temático, meios de combater essa pegada ecológica. Eu coloquei aqui para vocês 5 meios, tá? Podem sim pegar isso como exemplo, usar, né? Olha, eu vou falar sobre a produção sustentável e sobre tecnologias verdes, por exemplo, né? Ou pode vir com uma informação nova aí que vocês tenham conhecimento. Mas percebam que eu coloquei 5 elementos. Você vai conseguir falar sobre os 5 elementos no seu texto? Não, né? Você vai ter que escolher 2 elementos aí para poder
contextualizar, desenvolver, argumentar sobre, tá? Então, 2 elementos desses, 2 meios desses. Mas eu posso fazer, apontar um meio de combate e desenvolver bem? Não. Por que que não? Porque nesse caso aqui, o próprio comando de produção, ó, coloca no plural, meios, tá? Então, não tem como você falar sobre um meio, tá? Então, faz escolha e argumenta bem sobre esses 2 meios que você vai escolher aí, tá? Produção sustentável. Então, o que que é produção sustentável aí? Então, a gente pode pensar nas embalagens biodegradáveis, no reuso de água nas indústrias, na produção de orgânicos, né? Então, nas hortas comunitárias, pensar nesse uso de agrotóxicos, de inseticidas, né? De que maneira a gente pode fazer isso de forma mais sustentável, de que maneira que os grandes produtores de agricultura podem usar menos combustível e menos água na produção. Então, a gente tem aí alguns mecanismos de jogar água nas plantas lá, né, que tem aquelas grandes esteiras que vão aguando essas plantas de grandes produtores. Então, formas de usar essa água de forma mais consciente, de forma mais sustentável, coletar essa água de um outro uso, né, para conseguir fazer isso nas produções industriais, por exemplo, de embalagens plásticas. Então, ao invés de usar embalagens plásticas, fazer uso de embalagens de papel ou embalagens biodegradáveis ou embalagens reutilizáveis. Então, esse tipo de produção é sustentável, tá? Consumo consciente. Então, qual outro meio? Se eu sei que 1 quilo de carne consome mais de 15 mil litros de água para ser produzido, se eu souber dessa informação, será que, tendo isso, eu consigo utilizar de forma mais consciente, né? Então, se sim, né, de que maneira que o consumidor consegue ter acesso a essa informação? Será que o produtor, né, colocar na embalagem, olha, esse pacote de café consumiu tantos litros de água, tanto de combustível fóssil, tanto disso, tanto daquilo, e eu puder ter acesso a essa informação e poder escolher se eu quero ou não utilizar esse produto, consumir isso, então isso é o consumo consciente. Ir ao supermercado, por exemplo, e saber, bem, para que eu preciso comprar 3 pacotes de leite se eu só vou consumir 1? E provavelmente 2 pacotes vão se perder, né? Então, esse tipo de consumo consciente, ok? Não só disso, mas também de cosméticos, de vestuário, né? Então, de combustível. Então, tudo isso que envolve a produção, tá? Que envolve o uso de recursos naturais. As tecnologias verdes, então, em grandes centros como São Paulo, por exemplo, e também principalmente na Europa e nos Estados Unidos, os engenheiros e arquitetos já têm construído prédios ou transformado alguns terraços em grandes hortas, em jardins. Então, feito aqueles telhados verdes, né, que ajuda muito o ecossistema. Então, esse tipo de tecnologia verde também, ou então mesmo o uso de tecnologias verdes na produção de embalagens ou de produtos orgânicos. Então, esse tipo de coisa. Ecoturismo, então, trocar o turismo capitalista, se é que a gente pode chamar assim, né? Estou nominando, mas eu acho que nem posso chamar dessa forma, mas esse turismo que explora muito de forma inconsciente a natureza, trocar pelo ecoturismo ou investir, né, que o governo, que o Ministério do Turismo invista mais em ecoturismo, para que o ecoturismo se torne
mais procurado, mais interessante para quem quer fazer uma viagem, tá? Então, pensar que é um meio. E cuidados com a moradia. O texto número 3 vai falar sobre isso aí, então pensar, tomar cuidado com ficar acendendo, desligar a luz quando sai de um ambiente, tomar banho mais rápido, tomar cuidado com vazamento de gás, de água, com a fiação elétrica do imóvel. Então, tudo isso faz com que os recursos naturais sejam economizados, que a gente consiga combater, né, essa pegada ecológica, tá? E aí, se eu vou, né, argumentar sobre isso, como é que eu vou comprovar esse argumento, tá? Então, lembrar sempre que toda argumentação tem a sua comprovação. E os textos de apoio vão ajudar com essas comprovações. Tem elementos ali, tem dados, tem especialistas que falam nesses textos para que vocês possam usar eles a seu favor na hora de fazer as comprovações, tá? Pro, como é que eu vou organizar isso? Pensa lá, ó, a gente já sabe, vocês já conhecem essa estruturinha de dissertação, já deveriam saber ela decora e salteada, tá? Mas, só para reforçar, título é um elemento obrigatório. Vou organizar em 2 parágrafos, eu vou ter 16 linhas, então, posso fazer mais ou menos 2 parágrafos de 8 linhas, tá? Então, no primeiro parágrafo, introdução, como é que eu vou apresentar esse tema, né? Então, será que eu vou apresentar esse tema retomando a produção industrial, a revolução industrial? Será que eu vou falar sobre o consumismo? Será que eu vou explicar, definir o que é pegada ecológica? Será que eu vou usar um documentário, uma notícia a respeito disso para contextualizar, apresentar esse tema? Então, escolha, tá? Precisa apresentar o tema, ele precisa aparecer aí. Pegada ecológica, tem que aparecer na sua introdução, tá? O enfoque temático, meios para, né? Então, combater. Esse é o enfoque temático, vai aparecer na sua introdução. E a sua tese é quais meios eu vou discutir, né? Então, eu vou escolher aqui 2 meios desses ou qualquer outro que você prefira, tá? E aí, aqui no primeiro parágrafo ainda, eu vou apresentar o meu argumento, vou desenvolver esse argumento e vou comprovar esse argumento, ok? Segundo parágrafo, vou falar sobre o segundo meio. Então, segundo argumento, a sua explicação, né, seu desenvolvimento e a sua comprovação. E na conclusão, eu vou só reforçar a minha tese, tá? Então, amarrar todo esse texto aí desse jeitinho aí. Usem esse esqueletinho para vocês escreverem esse texto. Adotem para vocês um esqueleto, né, de estrutura para que vocês tenham isso coladinho aí na mente de vocês, tá? Então, vocês vão receber videoaula e a prova juntos, tá? O que significa dizer que vocês vão ter que assistir a aula para depois fazer a avaliação, para tirar as dúvidas. E se tiverem dúvidas, podem mandar uma mensagem perguntando, tá? Um WhatsApp, ok? Boa prova para vocês, aproveitem essa oportunidade e vamos lá, né? Começar o segundo semestre, ok? Beijo, tchau, tchau.